Está no ar o Papo de Prefeito. Eu aqui, Leandro Coutinho, ao lado do presidente José Délio. Estamos recebendo três grandes nomes aqui. O prefeito Luiz Henrique de Tarumã, seja muito bem-vindo, prefeito. Prefeito de Itajá, aliás, prefeito de Acelera Itajá, Lucas Machado. E também o presidente da Codego, Francisco Júnior. Daqui a pouco, continua ligado, vou contar para você porque que a nossa mesa está um pouquinho diferente, tem um bonezinho aqui. Vai rodar a vinheta de abertura e a gente já volta. É uma satisfação hoje, a condição de presidente da AGM está recebendo três personalidades ilustres, dois prefeitos amigos, Luiz Henrique de Tarumã, também o nosso amigo prefeito Lucas de Itajá e Francisco Júnior, vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente da Codego, um grande parceiro também do municipalismo goiano, aqui no nosso episódio Papo de Prefeito. E aproveitando aqui já, para falar com o nosso prefeito Lucas, lá de Itajá, que já chega aqui com o marketing da cidade, Acelera Itajá. O Lucas, que é jovem, né, que tem uma carreira promissora. Conta um pouco pra gente, Lucas, do seu trabalho, você que já também esteve ao governo do estado, como que desencadeou essa vontade de ser prefeito e como é que tem sido lá os primeiros meses de governo. Bom dia, desculpa gente, nós estamos aqui hoje, quero agradecer aqui o convite especial aqui da AGM, presidente Zé Délio, Leandro Coutinho, né? Aqui nessa ilustre presença aqui também do nosso amigo, meu mestre aqui, presidente da Codego, trabalhei junto com ele enquanto na CEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, e também o meu vizinho, amigo, companheiro, parceiro, prefeito de Tarumã, Luiz Henrique. Então, nosso município de Itajá, a gente está a uma distância muito grande de Goiânia, né? Nós estamos lá a 420 quilômetros praticamente daqui. É uma distância relevante, a gente leva bastante tempo para chegar em Goiânia e isso tem custos para o município, porque nossa saúde, especialidades estão todas aqui em Goiânia praticamente, né? Então a gente consegue absorver algumas coisas por lá, mas a central é Goiânia, então a gente sempre faz essa romaria aqui para Goiânia para vir pedir recurso e com base no estado. E eu acredito que a minha passagem pelo estado, pelo governo do estado, me ajudou bastante para esse início de mandato lá em Itajá. Então essas experiências, essas parcerias que a gente fez aqui no estado, tanto com os amigos prefeitos, com o próprio governo do estado, os deputados federais, isso abriu portas para a gente conseguir absorver a experiência de cada um, né? A experiência como do próprio presidente aqui, Zé Délio, lá na sua cidade, na sua reeleição. A gente aprende um pouco com cada um e coloca isso em prática lá na cidade. E aprendi muito com o governador Ronaldo Caiado, né? E ele me ensinou muito de ética, de trabalho, de como que a gente determina para a equipe a seriedade que a gente tem que impor com o recurso público, com o dinheiro público, né? E isso tem trazido os resultados para a gente, né? Nós estamos ali com uma excelente aprovação, né? São 89% de aprovação nesses primeiros 6 meses. E isso tem nos ajudado e com certeza vai nos ajudar a ter um resultado final do nosso mandato muito bom. Francisco, você, como eu mencionei aqui, tem uma carreira política, uma trajetória, é um líder também no movimento católico e hoje contribui aí, né, com uma parte importante do estado. A Codego, que tem todo um trabalho para industrializar, para trabalhar com grandes polos industriais, tem todo uma expertise aí nessa área, você tem ajudado o governador Ronaldo Caiado nessa missão. E isso sempre em prol de um desenvolvimento municipalista também, né? Você tem um gene, um DNA municipalista que já trabalhou, atuou nas mais diversas camadas e esferas da política e hoje ali na Codego desempenhando esse trabalho. O que você pode contar pra gente? O que tem avançado em prol dos municípios? Como é que tem sido esse trabalho? Bem, primeiro, cumprimentar toda a mesa, né? Já foram nominados. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui, primeiro, com essa renovação política que está acontecendo hoje, né? Isso é muito legal. O Goiás, ele está dando um exemplo para o Brasil todo, onde ele está promovendo uma grande renovação.
Renovação não só de pessoas, mas de práticas, de comportamento, de visão. E a Codego tem sido isso para mim também, Zé Délio. A Codego, deixa eu apresentar o que é ela rapidinho, porque a maioria das pessoas nem a conhecem. A Codego é uma empresa que já tem 50 anos de idade, mas até 2015 ela se chamava Goiás Industrial. E a Codego, ela participou de grandes ações no estado. Vou dar um exemplo. Ao chegar em Goiás, por exemplo, na antiga Perdigão, Mitsubishi, foram articulações que a Codego participou. Hoje a Codego faz a gestão de diversos distritos industriais. O mais famoso e o maior é o DAIA, em Anápolis, mas são 26. 26 municípios têm os distritos. Mas o papel da Codego não é só administrar distrito. A Codego, ela é o órgão do Estado, a empresa pública, que ela faz a interlocução com o setor privado, com a intenção de promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e, acima de tudo, mudar a vida das pessoas. O governador Ronaldo Caiado, ele sempre fala que ele celebra os números, não da assistência social, quantas cestas deu, dos programas, mas ele celebra o número ao contrário, à medida que ele vai conseguindo fazer as pessoas saindo da assistência social e tendo uma vida digna, o pai de família colocar comida em casa com o suor do seu trabalho, o filho ter uma boa educação, quer dizer, é o que a gente espera, é o que a gente deseja, e por isso Goiás hoje está aí sendo referência e exemplo no Brasil todo. A Codego trabalha com isso, diretamente auxiliando os prefeitos, auxiliando o setor produtivo, as empresas, no sentido de criar o ambiente necessário para a gente entender a vocação econômica da região, assentar lá uma empresa, uma indústria e gerar emprego e mudar a vida das pessoas. Em última análise, a Codego existe para ser um braço do governo, para auxiliar as pessoas, elas viverem melhor, com dignidade, colocar o pão na mesa, produzir, ter esperança e viver esse ambiente que o Estado de Goiás vive hoje, que é crescer, né, 3 vezes mais que o resto do Brasil. É isso aí, parabéns. Luiz, você que é um prefeito aí de primeiro mandato, empresário, mas que a gente já tem visto sucesso na gestão, conta pra gente como é que foi esse despertar, essa vontade de ajudar a população, de deixar um pouco a vida de lado, né, que você tem lá todo um trabalho para ser desenvolvido lá no ramo empresarial, para construir uma nova Itarumã. Conta pra gente como é que tem sido esse trabalho. Olá, Zé Délio, nosso querido presidente da AGM, companheiro. Satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã no Papo de Prefeitos. Meu vizinho, meu parceiro, colega de sigla partidária, Luquinhas Machado, quanta honra. O Francisco Júnior da Codego, prazer conhecê-lo. Muito importante essa entidade do governo do Estado, para o Estado e para os municípios. Também ao nosso amigo Leandro Coutinho, nosso anfitrião, bom dia, obrigado. Temos um amigo em particular lá na Codego, que é o Naildo de Oliveira. Ah, sim. Está na vice-presidência ainda? Não, hoje ele está na assessoria da presidência. Na assessoria. Então, satisfação estar aqui com vocês. Colaborador. Nessa manhã aqui, um programa importante, esse podcast aqui, que traz o conhecimento do público, do nosso município, ao público, os prefeitos. Zé Délio, a gente tem uma pequena experiência como empresário aí no estado de Goiás, pelo Brasil afora, na área de construção civil. A minha empresa atua no estado do Mato Grosso, Tocantins, no Centro-Oeste todo. Mas a gente está tentando levar isso para o município, esse conceito de empresa, administrando de perto, com seriedade, administrando bem as contas do município. A gente está no azul, a gente tem sempre priorizado atender bem a nossa população. Acho que esse é o dever nosso de prefeito, né, Lucas? Atender as demandas da nossa gente, tanto na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública. A gente tem tentado fazer isso lá com maestria. Lógico que temos obstáculos, temos dificuldades, que não é fácil chegar na prefeitura e achar que vai tocar o município igual toca na iniciativa privada. Isso é totalmente diferente, né, prefeito? E você que é segundo mandato, já tem experiência, sabe que a gente encontra alguns obstáculos durante a trajetória lá no município. Nesses 6 primeiros meses a gente já conseguiu grandes façanhas, graças a Deus. E quero agradecer a oportunidade aqui de estar aqui nesse Papo de Prefeitos com vocês, interagindo e mostrando o nosso município. Olha, o Papo de Prefeito é o podcast oficial da AGM e ele tem o propósito de fortalecer o municipalismo, de dar suporte aos prefeitos.
o podcast ele precisa do apoio e ele tem o patrocínio de empresas que, ao apoiar o podcast, estão apoiando também os municípios. Eu queria nominar e agradecer cada um deles aqui: o Cicobi Secovicred, a CIS Tecnologia, ICS Sistema de Saúde, a Megasoft, Faculdade de Cepós e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua ligado com a gente, que logo após o intervalo a gente volta a falar do desenvolvimento nos municípios. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. Ao nosso presidente da Codego, Francisco Júnior, a gente tem visto você tirar do papel grandes sonhos, distritos industriais, lá em Aparecida mesmo, né? Tá lá com o Dianorte e Anápolis, cada dia com mais pujança, trazendo desenvolvimento, compromisso, seriedade. Isso é um dos papéis que o governador te designou, e o Ronaldo Caiado, ele tem sido municipalista. Ele tem ajudado os municípios. E existe alguma nova programação de parceria? O município que tem área e quer o know-how ali da Codego, conta um pouco pra gente do que a gente pode, em prol das prefeituras, dos parceiros prefeitos, ter essa mão amiga ali também da Codego. Zé Délio, Lucas, Luiz Henrique, o que a gente tem percebido hoje, Leandro, é isso no estado de Goiás. O estado de Goiás está tendo esse boom por causa dos prefeitos que ele tem hoje. Hoje a gente vê prefeitos que sabem fazer e que querem fazer. O papel da Codego é criar o ambiente para que eles façam. Então, o que é isso? A Codego, como eu falei, ela atua em 26 municípios. O estado tem 246. E desde que eu cheguei, nós ampliamos isso para dar apoio para todos os municípios. Como? Nós estamos criando equipes na Codego para ajudar em parceria com o Instituto Mauro Borges, com o IEL, para nós identificarmos a vocação econômica da região. A gente analisa a vocação econômica, a gente analisa a partir disso, a partir desse resultado, o que é necessário para que a gente possa contribuir no desenvolvimento da região. Basicamente, uma empresa, quando ela quer se instalar, o Luiz Henrique aqui é um empresário bem-sucedido, hoje a gente fala que tem um tripé que precisa ser trabalhado. O primeiro, não nessa ordem, os três são importantes, mas a gente tem problemas de energia, logística, né, como que ele vai escoar a produção dele, e mão de obra. Então, esses três pontos são hoje fundamentais para qualquer atividade econômica. E a Codego, junto com os demais órgãos do Estado, ela procura fazer essa ponte, auxiliando, tanto na questão da infraestrutura, tanto é que nós somos ligados à CEINFRA, até o Lucas trabalhava lá há pouco tempo, fez tão bem o serviço dele que o povo enxergou ele e falou, não, vamos colocar o cara para ser prefeito. A questão da energia, nós estamos junto com a Equatorial, junto com outros órgãos, estudando, buscando essa transição energética, alternativas de energia para que a gente possa acelerar isso, junto com a retomada, junto com o SEBRAE, junto com outros órgãos, FIEG, vendo o que nós podemos fazer para auxiliar na qualificação de mão de obra. E, paralelo a isso, vão tendo outros projetos da Codego, como por exemplo, a Rota Econômica, onde a Codego, além dos distritos, ela fez uma parceria desde a gestão anterior, antes de eu chegar na Codego, a gente deu sequência, agora nós já vamos inaugurar. Foram selecionados alguns municípios, 3 vingaram e deram certo e estão próximos já, cada um no seu estágio. Mas são o município de Jaraguá, que nós estamos aí já inaugurando o outlet de Jaraguá, que pela realidade econômica deles vai ser um outlet focado na confecção, na venda de confecção. Então, nós tivemos aí uma primeira inauguração, foi a entrega do prédio, e daqui uns dias, em novembro, nós vamos estar iniciando o funcionamento. Ali na BR, em Teresópolis, tem um outro outlet que já vai ser focado na gastronomia, lá em Teresópolis,
fomentando toda a realidade econômica lá, passam milhares de carros naquela região todo dia. E em Goianira, um outro outlet também, que é fruto desse trabalho de auxílio da Codego, que vai ser também focado na confecção, já que Goianira também é um polo confeccionista. Paralelo a isso, também nós estamos fomentando o desenvolvimento dos distritos. Só no DAIA foi investido mais de 50 milhões nessa gestão, dando condições de infraestrutura de água, de energia, de condições de nós termos lá aquelas grandes empresas que estão no DAIA. Para quem não sabe, o DAIA é o segundo maior distrito, segundo polo farmoquímico do Brasil e da América Latina. Então, tem uma grande importância. E também, agora, vizinho do Zedélio, no Dianote, que ele comentou, nós estamos lançando, o edital está publicado aí, nós estamos conversando com as empresas. Nós estamos lançando o segundo maior distrito de Goiás, que é o Dianote, que a expectativa nossa é de gerar 15, 20 mil novos empregos em Aparecida com essas iniciativas. Então, são vários projetos. E estamos aí estudando projetos no Nordeste goiano, estamos estudando APLs, auxiliando vários municípios para a criação de APLs, arranjos produtivos locais. De acordo com a sua realidade, do leite, da soja, do milho, da energia. E o nosso papel é esse, estar ao lado do município, estar ao lado do empreendedor para criar um ambiente econômico para o desenvolvimento e geração de emprego. Prefeito Lucas, a gente tem visto aí o seu trabalho, é o Acelera Itajá, é uma nova marca, você que quer fazer uma gestão diferenciada, é jovem, tem um município pujante, que tem condições de alavancar. Eu tive ali presente, viu quanto a cidade está organizada, está bonita, você tem uma extensão territorial relativamente grande, né? Um município que tem aí toda a capacidade de produção, e você também tem toda essa experiência adquirida aqui no estado. Quais são as perspectivas, o que você quer levar para Itajá mesmo, o que já foi feito e o que você ainda quer fazer, e como é que tem sido essa parceria com o estado? Bom, presidente, essa experiência que a gente teve aqui foi muito válida, porque a gente, estando de cada mesa do lado dos secretários, a gente entende qual município ele sai na frente dos outros. E muitas vezes eu mesmo me apeguei em alguns exemplos no estado de prefeitos que inclusive foram reeleitos, muito bem reeleitos, né, pela competência deles, e entendi como que a gente tem que fazer na hora que chegar na mesa de um secretário, na mesa de um deputado. Você tem que ter projeto na mão. Você tem que saber para onde você vai levar seu município, você tem que saber para onde você está indo. Essa objetividade e o preto no branco, né, é o mais importante. E tanto é que eu vi muitos projetos acontecerem, porque o prefeito foi atrás, assim como o senhor fez lá em Hidrolândia com o anel viário, né, foi atrás do projeto e pôs na mesa do governo, o governo pagou o projeto, pagou a obra. Então, isso foi uma experiência que eu tive muito boa. Então, desde o início do ano, nós entramos primeiro para arrumar a casa. Então, colocar a cidade no trilho, organizar a parte financeira, uma dívida muito alta, em torno de 28 milhões de reais, a Previdência quebrada. E aí a gente foi aos poucos resolvendo essas questões burocráticas para a gente colocar a cidade no trilho e organizar a parte financeira. Assim que a gente está conseguindo isso, até agora conseguimos arcar com todos os salários dentro do mês, nesse momento a gente vai passar para outro estágio. Assim que voltar o tempo das águas, né, que é quando as nossas receitas melhoram após outubro, com a entrada do ITR, aí a gente começa já a preparar o município para investimentos. Para asfaltar a cidade hoje, uma demanda muito alta por asfalto, 40% da população pede isso, porque também saúde vai muito bem, educação vai muito bem, assistência vai muito bem, e a infraestrutura é o que falta. E não tem como, o Francisco sabe, não tem como o município desenvolver sem infraestrutura. E nós estamos num lugar que é privilegiado. Nós estamos na divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais ao mesmo tempo. Os dois estados fazem divisa com Itajá. E estamos a muito poucos quilômetros do estado de São Paulo. Então, nós estamos na saída, do funil que a gente fala, de tudo que é produzido em Goiás
passa por aí. Nós temos o Porto de São Simão, né, a plataforma multimodal em São Simão, tem a ferrovia Norte-Sul, tem ali o Porto Seco e também a hidrovia. Nós temos em Rio Verde a Rumo com a Norte-Sul. Nós temos ali a Aparecida do Tabuado, uma outra plataforma que é a Ferronorte, que desce para a Malha Paulista. Então nós estamos num ponto ali de 100 km, 120 km de toda essa infraestrutura. E também nós hoje estamos ali fazendo divisa com a fronteira da cadeia do papel da celulose, que hoje representa mais de 30% do PIB do Mato Grosso do Sul e está ali um investimento de 25 bilhões em Inocência, que é 100 quilômetros de Itajá praticamente. Então nós estamos ali num centro de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e nós precisamos trazer isso para Goiás. E aí vai muito a participação da CODEC, do governo do estado, né, para trazer essa cadeia do papel e celulose para Goiás, né? Inclusive o governo do estado está trabalhando em parceria com o município para a gente tentar viabilizar essa produção para Goiás, a FIEG também. Nós, inclusive, esse mês de agosto vamos estar numa visita lá a Suzano, a Eldorado, que são as indústrias de peso lá. E sabendo isso, sabendo das potencialidades do município, a gente tem buscado atrair as empresas para isso. Até então, nós já tivemos um acréscimo de abertura de empresas em relação ao ano passado de 50% a mais do que do ano passado em 6 meses. Então, esse indicador, ele representa muito bem essa palavrinha que chama acelera, né? Que é um ponto que a gente vê que realmente a expectativa das pessoas, dos empresários no município, ela mudou e ela tem surtido efeito. Porque cada empresa que é criada, a gente tem uma média aí de 2, 3 empregos por empresa. E você tem ali na região também, ali a Poré, que tem a usina, né, a Nardini, que contrata ali, essa semana teve, já leva um ônibus de gente para Poré. Então, tem também Cacilante, tem a JBS, está em Cacilante, que é do lado também, que leva o pessoal lá. Nós temos a mão de obra em Itajá, só que hoje a gente ainda né, uma cidade dormitório, que nós estamos levando o pessoal para trabalhar fora na indústria. E a gente precisa fazer esse trabalho de industrialização para Itajá, né, para ele deixar de ser apenas a prefeitura, o empregador, o comércio local e o agro. Nós precisamos passar para a agroindústria, precisamos passar aí para o setor industrial para criar um emprego de qualidade, uma carreira para essas pessoas. E com certeza, com certeza, depois que a indústria vier, a cidade já acelerou. Não tenho dúvidas disso, do seu trabalho, a sua perspectiva de vitória mesmo para a cidade, né? Mostrar que Itajá merecia um governo diferenciado. Eu que vi lá você já reformando toda aquela prefeitura, e não é reforma, aquilo é uma completa reconstrução, né? E tá ficando bonito e ousado. E, Francisco, também eu acho que é um momento importante. Os municípios têm passado por problemas que FPM que está diminuindo aí devido a imposto de renda, reforma tributária. Então, esses arranjos produtivos locais, essa parceria do governo com as prefeituras, ela é salutar. Ela é de grande importância porque a gente precisa fazer renda local, a gente precisa achar outros meios de viver, porque só essas transferências constitucionais tendem a afogar os municípios. E nós precisamos de dar uma nova perspectiva para as pessoas. Elas nos confiaram o mandato, escolheram jovens, a maioria deles, escolheram pessoas que querem mostrar serviço. E a gente precisa muito desse apoio, e eu sei que você está lá nos ajudando, né? E eu quero reafirmar aqui esse compromisso da AGM, dos prefeitos, e pedir apoio para aqueles que te procurarem, para continuar estendendo essa mão amiga, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas que nos outorgaram um mandato. Cedélio, inclusive, as pessoas quando pensam em gerar emprego, desenvolvimento, sempre pensam assim, tem que trazer uma multinacional, uma empresa. Não é simples, nem sempre a gente vai trazer uma Mitsubishi para Goiás, nem sempre vai trazer uma Perdigão, nem sempre vai trazer uma grande fábrica, uma montadora, mas a gente pode criar um ambiente para a economia local se aquecer. Isso que o prefeito está falando, tem que acelerar, tem que dar um jeito de mobilizar as pessoas. Você tem feito, você não é um entrevistado, né? Você deve ser um entrevistador, mas não tem como falar da gestão que você está fazendo em Hidrolândia, né? Quer dizer, que realmente abriu, fomentou, e a gente
tanto a gente tem que trazer novos negócios, mas a gente tem que organizar a partir da vocação local e fazer com que os pequenos fiquem médios, os médios fiquem grandes, que outros surjam. Então, criar esse ambiente. O poder público ele tem essa capacidade de estar ao lado do empreendedor e a gente reunir esforços. Eu acho que o grande valor desse momento é justamente esse, de nós entendermos o momento que nós estamos e nós, primeiro, criar ambiente de qualificação. As pessoas precisam entender que a gente precisa nos organizar, escolher um rumo e caminhar unidos, caminhar juntos. E aí a gente tem entidades, tem o Sistema S, tem o governo para colaborar na formação. Na medida que nós vamos tendo a mão de obra sendo preparada, o governo vai, se esforça, aí tem articulação inclusive da própria GM, o Lucas falava agora da infraestrutura, e a gente vai colocando no planejamento e vai investindo em infraestrutura, o desenvolvimento acontece naturalmente. Porque aí as empresas locais vão se organizando, né, as associações locais, aí nós temos as cooperativas, aí você vai criando esse ambiente e daqui a pouco você também está vendo outras empresas enxergarem oportunidades. Fala, poxa, lá está acontecendo alguma coisa, eu vou para lá. E uma coisa vai puxando a outra. Então, é fundamental movimentar. É fundamental fazer o que vocês estão fazendo aqui. Movimentar, conversar, entender, fazer parceria entre municípios. Sim. É interessantíssimo, os consórcios. Então, ir articulando, ir organizando. E a Codego, ela participa nisto. Ela está pronta para... Às vezes, nós não temos o recurso que gostaríamos de ter para bancar as iniciativas. Mas nós estamos ao lado para orientar onde buscar recurso, como fazer. Nós temos os nossos técnicos para ajudar a desenvolver projetos. E a gente vai ao lado do prefeito, ao lado da sua estrutura, ao lado também do investidor, a gente fazendo essa... Eu gosto de dizer que a gente gosta muito de apresentar a faca para o queijo. Sim. Nem sempre a gente tem a faca, mas a gente vai atrás dela, vê onde está o queijo e vamos deixar eles pertinhos para poder acontecer. O importante é isso, movimentar, e a gente sabe que a necessidade é urgente. Então, como diz o prefeito Lucas, temos que acelerar. Vambora. Então tem que andar rápido. E a gente encerrando esse episódio de hoje do Papo de Prefeito, é uma satisfação, foi um bate-papo importante. O Lucas, também o Luiz de Tarumã, o Francisco Júnior. Quero colocar a GM à disposição, o nosso trabalho, o nosso mandato, parcerias boas para virem por aí, porque nós temos um propósito, entregar resultado. A população nos cobra e nós precisamos de mostrar serviço. Então foi uma satisfação recebê-los aqui e estaremos aí à disposição para outros episódios importantes para vocês trazerem mais experiências para o povo. Esse é o Papo de Prefeito. O Papo de Prefeito é assim. E vida de prefeito é assim. Eu quero agradecer ao prefeito Luiz Henrique, que teve que atender uma emergência, porque afinal de contas ele é o prefeito de um município, a vida de muita gente depende da atuação dele. A gente agradece ele por ter feito o esforço de estar participando aqui com a gente. E quero agradecer também ao Francisco Júnior, presidente da Codego. Um prazer receber você aqui, trazer todos esses projetos do governo Caiado, da Codego, que a gente apresenta aos prefeitos e faz essa conexão para que o benefício chegue no município, chegue à população. E eu deixei por último, presidente José Délio, o nosso prefeito Lucas Machado, porque eu prometi que eu ia falar sobre o boné, né? É porque é o seguinte, o Papo de Prefeito, ele tá em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Facebook, já passando de 1 milhão de visualizações graças ao apoio dos prefeitos e dos cidadãos que querem acompanhar a vida na sua cidade. E a gente, desde o início, de mãos dadas com a GM, a gente veste a camisa do prefeito, veste a camisa do município. Mas se for preciso, a gente veste o boné também, né, presidente? Também. Com certeza. Eu tenho um boné desse lá no meu gabinete da AGM, eu tive em Itajá, vi a prospecção daquela cidade, o quanto as coisas têm acontecido e a boa vontade, o secretariado unido, imbuído, a Câmara, o vice-prefeito, prefeito, então todos querem que Itajá acelere. Então é uma situação que nós temos que pôr o boné na cabeça e ir embora para frente, sabendo que muitos resultados irão surgir. Então, a gente encerra o Papo de Prefeito com essa mensagem, que é a marca do prefeito. Tá todo mundo aqui, ó. Então a gente veste a camisa e veste o boné. Acelera Itajá, acelera Papo de Prefeito. Muito obrigado.